Olá, querido, graça e paz. Então, estamos aqui hoje para compartilhar a palavra do núcleo de família, sabe? Estamos aqui na gravação da Turminha da Floresta. Segunda-feira vai para o ar com um assunto super especial, mas eu não poderia deixar de compartilhar uma mensagem para o núcleo de família. O que é o núcleo de família? O núcleo de família é uma metodologia que Deus criou no nosso coração de construir uma igreja a partir da nossa casa, sabe? Temos visto nesse tempo de pandemia o quanto é importante as famílias estarem firmadas no princípio da palavra e sabendo se relacionar com o Espírito Santo. Temos trabalhado fortemente para que isso aconteça. Pastor Ricardo, às terça-feira, ministrou uma conferência super especial dizendo que nós teríamos que ter experiência com o Espírito Santo em nossa casa. Muitas pessoas deram testemunhos de que experimentaram uma porção linda do Espírito Santo a partir das casas deles. Temos mostrado para as pessoas que a família não pode ser tratada como um segundo plano, mas é uma prioridade. E uma prioridade só na questão, não só na questão alimentar, porque muitos de nós adotamos uma cultura poética que diz que meus filhos não podem passar fome. Essa é a verdade, mas também não podem passar fome espiritual. O Senhor diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós temos que aprender a nutrir a nossa família, a nossa casa, com essa santa instrução. E eu quero trazer aqui hoje uma mensagem que está no livro de Lucas, capítulo de número 9, no versículo 37. Me chamou muita atenção esse texto de um pai narrando a sua aflição, de conviver com um filho possesso. A Bíblia não relata bem o porquê que esse filho estava possesso, mas a Bíblia diz que toda possessão ela vinha de uma brecha. Então, ali tinha uma brecha, ali tinha um pecado, ali tinha um problema, e o diabo encontrava nesse pecado um espaço para entrar na vida desse jovem. Provavelmente, podemos aqui pensar que esse filho poderia ter problema com drogas, ou de repente esse filho poderia ter algum outro tipo de problema, ou mesmo o pai poderia ter ensinado o filho de forma errada a ponto de ter uma ruptura, uma brecha na vida do filho. E aí, meu irmão, nós vamos ver esse pai indo até Jesus. E me chama a atenção disso. Olha, no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Sabe, um pai suplicando pelo filho. Um pai que teria todos os motivos, de repente, de desistir do seu filho, porque o filho, ele estava possesso. E não era tão fácil conviver com aquela situação. Mas todo bom pai não desiste do seu filho. Todo bom pai, ainda que veja o seu filho em situação de dificuldade, em situação, de repente, de escolhas erradas, de repente, vivendo por uma consequência de uma escolha errada. Mas todo bom pai é um verdadeiro intercessor do seu filho e ele não desiste do seu filho. Aqui nós estamos vendo um pai suplicando a Jesus, dizendo: por favor, eu te rogo, meu filho tem um problema espiritual, eu preciso que o Senhor o liberte. Imagina aquele pai vendo o filho possesso, sabe, aquele filho sendo
tomado pelo inimigo. E aquele pai dizendo, isso um dia vai acabar. Todo bom pai tem esse discurso. Eu vou lutar até que isso acabe. Então eu vejo várias pessoas abandonadas na rua. Eu vejo várias pessoas lançadas fora de casa. E para mim, isso são falta de paternidade. Porque um pai, ele sempre vai lutar por um filho. Pastor, mas tem situações que é o filho que quer. É verdade. Mas não podemos esquecer que nós éramos filhos que não queríamos. Mas tivemos um pai que nos fez ver um sacrifício na cruz. E lutou por nós e ainda continua lutando por nós através do Santo Espírito dele. O Espírito Santo chora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas eu tenho certeza que o pior homem da terra, ainda que ele tenha cometido as maiores atrocidades que um homem pode ter cometido, o Espírito Santo ainda continua intercedendo por ele. Porque Deus, ele nunca vai abandonar um filho. Nós vamos ver na cruz um ladrão conversando com Jesus, como se Jesus não pudesse fazer nada por ele. Mas ainda assim, Jesus, como um bom pai, o ajudou. Eu quero que você entenda isso. Aqui nós vamos ver um pai indo até Jesus. Será que nós temos ido até Jesus pelos nossos filhos? Será que temos chegado até Jesus para levarmos para Ele as nossas dificuldades e nossas necessidades, por maiores que elas sejam? Será que temos tratado a nossa casa como uma prioridade? Estamos vendo um pai que parou tudo para poder levar até Jesus essa necessidade do seu filho. Ele podia largar seu filho no manicômio, ele podia largar o seu filho numa casa qualquer, ele podia largar seu filho na rua, como fez o pai de Bartimeu, que largou ele na rua, mas nós vamos ver um pai andando com seu filho endemoniado. Eu fico imaginando como esse homem carregava esse filho, porque a Bíblia diz que ele se convulsionava, a Bíblia diz que ele espumava a boca, a Bíblia diz que ele se contorcia, mas aquele pai conseguiu levar o filho até Jesus, mesmo com o filho se contorcendo. Eu quero incentivar você, pai, você, mãe, que tem um filho que de repente está demonstrando problemas espirituais gravíssimos. Eu quero te incentivar a não desistir dele, mas leve ele até Jesus como ele está. E como a gente pode fazer? Pastor, vou fazer na força? Não, a gente faz isso pela oração. Pela oração nós levamos os nossos filhos até Jesus, sem precisar dar um passo com a nossa perna. Porque a Bíblia diz que se nós orarmos, Deus é fiel para realizar e cumprir o desejo dos nossos corações. Sabe, querido, estamos em dias difíceis, onde Satanás está possuindo muitas pessoas. Mas essa possessão de Satanás, ela termina quando um pai e uma mãe entra na brecha com oração. Quando todo mundo dizia, até os próprios discípulos diziam, que nada poderia acontecer naquele cenário, Jesus disse, é o pedido de um pai. E eu sei o quanto vale o pedido de um pai. Pode ser que você tenha pedido oração para várias pessoas fazerem pela sua família. Pode ser que você esteja encontrando nas pessoas uma solução para libertação de alguém da sua família. E pode ser que isso não esteja acontecendo. Mas o dia que você arriscar
fazer como esse pai. Você fala, olha, a oração das pessoas não resolveu, agora tem que ser a minha. Esse pai disse, os teus discípulos não resolveram o meu problema, agora tem que ser eu, Senhor, ir até o Senhor e pedir por esse milagre. Então, quando esse homem faz isso, se manifesta sobre ele o sobrenatural. E Deus faz um milagre. Se você hoje, que está passando por alguma dificuldade, exercer a oração de paternidade, se colocando diante do trono da graça, com o coração de um pai ou de uma mãe, eu tenho certeza que Deus não vai te desamparar, porque Ele sabe o quanto vale o pedido de um pai e de uma mãe. Que você possa refletir sobre essa mensagem, que você possa transmiti-la para outras pessoas, porque com certeza tem algum pai chorando por dentro a ausência do seu filho. Mas nós vamos ver a alegria desse homem, que está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 37. Por ter resgatado a forma original do seu filho. Eu quero profetizar que você vai ter os seus melhores dias com os teus filhos. Eu quero profetizar que toda investida do diabo vai ser desfeita no momento em que você entrar no secreto com Deus e dizer, é o meu filho, Senhor. Eu oro pelo meu filho, eu rogo pelo meu filho. É o meu filho amado, Senhor. Que Deus te abençoe, nós vamos orar. Pai, eu quero abençoar todo pai e toda mãe que encontra-se nesse momento em desespero por situações de seus filhos. Eu quero declarar, Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor virá sobre a vida de cada um que apresentar diante do Senhor as suas aflições paternas e maternas. E que eles possam ter ousadia e coragem de entrar no mundo espiritual e dizer, eu vou resgatar meu filho pela oração. E Deus vai cumprir a sua palavra através daquilo que eu estou colocando diante dele agora. Que Deus te abençoe. Pense nessa palavra, reproduza ela. Graça e paz. Beijo no teu coração.